Eu vou pedir que vocês façam aquele esquema por gentileza, de colocar o nome de vocês e presente. Vamos começar agora essa chamada. E enquanto a gente vai fazendo a chamada, eu vou já compartilhar minha tela. Ótimo. Bom. Então, vamos lá. Então, vai ser essa segunda parte da nossa aula, né? O tratamento periodontal de pacientes sistemicamente comprometidos. Outra coisa, vamos lembrar de fazer a pergunta. Podem abrir o microfone para fazer a pergunta, por gentileza, para que eu possa projetar a tela, fica melhor para a gente enxergar, tá? Aí eu perco o acesso ao chat, tá bom? Vamos deixar nesse formato a combinação. Bom, então, pessoal, nós tínhamos falado da aula passada, dentro das doenças endócrinas, nós tínhamos finalizado a respeito do diabetes, né? E uma outra doença são os distúrbios da tireoide e da paratireoide, né? Nós temos que dentro dessa categoria, nós temos o hipertiroidismo e o hipotiroidismo. E temos distúrbios da paratireoide, certo? São 3 alterações importantes. Então, os pacientes com o hipertiroidismo, né, que estão com controle médico inadequado, não devem receber o tratamento periodontal, até que suas condições estejam estabilizadas, tá? Nós temos que fazer aquele mesmo protocolo para pacientes hipertensos, pacientes com diabetes, em que a gente tem o controle do estresse, certo? Ou seja, esse controle do estresse, desde o momento que a gente aborda esse paciente na recepção, né? E principalmente ali naquele momento da anestesia e durante o procedimento, sempre com cautela, com as palavras que a gente utiliza para não assustar o nosso paciente e fazer aquela anestesia efetiva e indolor, tá? E também nós temos que controlar bastante as possibilidades de infecção, que aí a gente vai falar um pouquinho aqui. O hipertiroidismo, né, pode causar taquicardia e outras arritmias, aumento do trabalho cardíaco e, por consequência, ele pode até levar à isquemia do miocárdio, né? Então, durante a anestesia, o uso da epinefrina e outras aminas vasopressoras, a gente tem que utilizar com cautela, fazendo, né, a anestesia com segurança. E a epinefrina, né, e as aminas, elas não podem ser utilizadas em pacientes com tireotoxicose ou distúrbios de tireoide mal controlados. O que é a tireotoxicose? Né? Qual que é a diferença de tireotoxicose do hipertiroidismo? A tireotoxicose, ela pode ser de origem exógena, né, quando o indivíduo ingere hormônio tireoidiano em grande quantidade, ou endógena, causada pela hiperprodução de T3 e T4, ou quando há destruição do parênquima da glândula com liberação desses hormônios. E o hipertiroidismo é o aumento do T3 e T4
endógeno, certo? Mas não é um aumento elevadíssimo como é a tireotoxicose, tá? Então, nesses pacientes mais críticos, ou aqui quando fala ou distúrbios de tireoide mal controlados, entra então o hipertiroidismo. Nós temos que tomar cuidado com a anestesia, utilizando a epinefrina, né? Então, assim, sempre que possível, optar pelas soluções com a felipressina a 3%, como nós havíamos dito. E aí, a outra categoria são dos pacientes com o hipotiroidismo, né? Que nós temos que ter bastante cuidado na administração de sedativos e narcóticos em decorrência de uma potencial sedação excessiva, né? Entrando já nos distúrbios da paratireoide, nesses pacientes, o tratamento periodontal de rotina, ele pode ser instituído, desde que esse distúrbio tenha sido identificado e ministrado o tratamento médico apropriado, né? No entanto, pacientes que não tenham recebido cuidados médicos podem ter doenças renais importantes, uremia e hipertensão. Além disso, se o paciente apresentar hipercalcemia ou hipocalcemia, ele estará mais propenso a arritmias cardíacas. Então, o mais preocupante nesses pacientes com distúrbios da paratireoide é que muitas das vezes eles não estão diagnosticados corretamente, né? Corretamente não foram diagnosticados, quer dizer, eles não percebem isso. E a odontologia também tem um papel importante de detectar, fazer o diagnóstico inicial dessa alteração. Então, nós temos que observar, principalmente, nos exames radiológicos, né? Se a gente perceber alguma exacerbação de perda óssea, né? Por exemplo, uma lesão endodôntica, né? Que gerou ali uma lesão periapical e pode ser que você estava acompanhando essa lesão, ela poderia, depois, após o tratamento, ela estaria regredindo e a partir de um certo momento ela exacerba de uma forma inexplicável. Você fala, nossa, era um tratamento que estava vindo com sucesso, tendo regressão da lesão, né, que eu vim fazendo o acompanhamento radiográfico uma vez ao ano, e de repente, de um ano para o outro, essa lesão teve uma exacerbação sem uma explicação plausível, né? E isso pode estar associado à característica de hipercalcemia. O paciente está tendo perda de cálcio, né? Então, precisa investigar, fazer os exames desse paciente para a gente investigar algumas alterações, né? E aí diagnosticar o distúrbio de paratireoide. Uma outra situação seria isso mesmo. Que eu ia falar de um outro caso clínico que eu lembrei que também teve uma lesão muito extensa que chegou a romper o nervo alveolar inferior. E o motivo foi devido a essa lesão progredir de forma extremamente rápida devido a distúrbios da paratireoide. Esse caso clínico é até o meu pai. Devia ter colocado aqui, mas no final da aula eu vou apresentar para vocês. Então, ok. Então, bom, concluindo, né, essas desordens, nós vamos então para as desordens hemorrágicas. As desordens hemorrágicas é extremamente importante aquelas questões da anamnese. Às vezes a gente faz aquela questão, pergunta, né, para o nosso paciente e não dá muita atenção para isso, fala, para que eu estou perguntando isso, né? Então, um dos motivos principais é a questão das desordens hemorrágicas. A gente precisa ter a história de sangramento, né? Saber se esse paciente teve história de sangramento após cirurgias ou traumas prévios, né? A gente tem que questionar. História do uso de medicamentos no passado e presente, certo?
História de problemas de sangramento entre parentes, né, para a gente ver a questão da hereditariedade. E doenças associadas com problemas de sangramento em potencial. Então, a gente tem que abordar essa questão na nossa anamnese. Bom, e no exame clínico, a gente vai observar a presença de icterícia, equimose, a telangiectasia, que são aqueles microvasos na pele, a gente fala vasinhos, né, nas varizinhas, hemartrose, que seria hemorragia nas regiões de articulações, né, inchadas, que aí quando vê tem hematoma nessa articulação. Presença de petequias, né, que são aqueles pontinhos avermelhados. A petequia, pessoal, só recapitulando, ela é diferente da equimose. A equimose são áreas maiores arroxeadas, né? E as petequias são pontinhos avermelhados, ok? A presença de vesículas hemorrágicas, e aí intrabucal, um sangramento gengival espontâneo, né? E a presença de hiperplasia gengival, muitas das vezes associado também a esse sangramento gengival espontâneo, tá? Então, isso a gente pode acender um alerta durante a detecção de características como essas. E aí a gente precisa partir para os exames laboratoriais que vão avaliar essas fases hemostáticas de coagulação e líticas do mecanismo de coagulação, né? E dependendo das pistas sobre a qual fase está envolvida, a gente vai direcionar o diagnóstico, certo? Então, quais são esses testes, né? Que a gente muitas das vezes pede. Nós, como cirurgiões dentistas, podemos sim fazer a prescrição, fazer o pedido, a solicitação desses exames, né? Mas são pacientes, uma vez detectada a alteração, são pacientes que necessariamente requer cuidado médico. Então, requer esse estreitamento dos laços entre o cirurgião dentista e o médico, tá? Então, quais são os testes? Né? O tempo de sangramento, a prova do laço, o hemograma completo, tempo de protrombina, tempo parcial de tromboplastina e o tempo de coagulação, tá? Essa prova do laço é aquela mesmo que a gente faz para a dengue, né? Para diagnóstico de dengue. Coloca-se o esfígno, né, no braço, infla até uma pressão boa, assim, até a metade, né, de ar, da pressão, e aguarda ali uns 5 minutos, pressionando o braço do paciente. Depois a gente solta e vamos observar a formação de petequias, né, naquela região. Algumas pessoas gostam de marcar nessa região do braço um quadradinho de 2,5 por 2,5 centímetros para contar ali a quantidade de petequias naquela região, tá ok? Aí isso varia de laboratório para laboratório, essa proporção de quantas petequias encontradas dentro do quadradinho. E aí, uma vez detectado o distúrbio, né, de sangramento, eles podem ser classificados como distúrbio de coagulação, púrpuras trombocitopênicas ou as púrpuras não trombocitopênicas, tá? Pessoal, alguma dúvida? Não? E dentro dessas desordens, a gente tem os transtornos da coagulação, que os principais são a hemofilia A, hemofilia B e doença de von Willebrand, né? São alterações hereditárias, ok? E, uma vez a gente sabendo, né, desse diagnóstico, o dentista deve consultar o médico do paciente antes do tratamento dentário
para determinar o risco de sangramento e as modificações necessárias ao tratamento. Então, essa conversa tem que ser afinada com o médico desse paciente. Então, assim, o tratamento periodontal ele pode ser realizado em pacientes com esses distúrbios, né, com a hemofilia, desde que sejam tomadas precauções suficientes. Quais são, né, essas precauções? Com relação aos procedimentos menos invasivos, né, que seria a sondagem, a raspagem supragengival, que poderia incluir um ultrassom mais supragengival, tá? Até o subgengival aí já entra como invasivo. Então, e profilaxia, elas podem ser realizadas, mas sem nenhuma modificação. Aí já os mais invasivos, a gente vai conversar com o médico. Então, se a gente vai realizar uma anestesia de bloqueio regional, né, fazer o alisamento radicular ou uma cirurgia, que é aquela raspagem, o alisamento radicular, que vai fazer a raspagem subgengival, né, o ultrassom subgengival aqui, a gente já precisa conversar com o médico. Então, o que a gente tem que tomar cuidado, né? Durante o tratamento, medidas locais para assegurar a formação e estabilidade de coágulos são de grande importância. Então, se a gente vai fazer um procedimento cirúrgico, ou se até mesmo, por exemplo, a gente vai fazer uma raspagem subgengival, terminamos ali aquela raspagem, eu venho com a gás e faço uma compressão naquela gengiva, certo? Para conter ali, fazer uma contenção do sangramento. E se eu fiz alguma cirurgia de extração, a gente seguir com procedimentos complementares para a gente realmente fazer uma hemostasia, ou seja, tamponar esse alvéolo com esponjas de colágeno, como o Hemospon, é uma esponja de colágeno, esponja de gelatina absorvível, que é esse gel foam, né? Ou utilizar a cera óssea para a gente tamponar aquele alvéolo, certo? Para a gente ter a hemostasia segura. Então, o completo fechamento da ferida, né, e a aplicação de pressão irá reduzir a hemorragia. Então, se for cirurgia, a sutura tem que ser muito bem feita, né? A gente realmente tem que ter coaptação de bordos e fazer a pressão naquela região. Mas quando a gente está só no campo da raspagem, também fazer compressão, né? Para a gente reduzir possibilidades dessa hemorragia. Bom, então esse foi, a gente termina essa parte dos transtornos de coagulação, e ainda dentro das desordens hemorrágicas, que levam ao transtorno de coagulação, a gente tem algumas alterações hepáticas, né, que tem esse transtorno de coagulação. Então, nem todos esses distúrbios de coagulação são hereditários, como a hemofilia, né? A gente tem essas doenças hepáticas, que podem afetar todas as fases de coagulação do sangue, porque a maioria dos fatores de coagulação são sintetizados e removidos pelo fígado. Então, pacientes dependentes de álcool a longo prazo ou com hepatite crônica geralmente demonstram deficiência de coagulação. Então, a coagulação pode ser prejudicada pela deficiência de vitamina K, muitas vezes causada por síndromes de má absorção ou pela administração prolongada de antibióticos que alteram a microbiota intestinal que produz a vitamina K, tá? Então, pessoal, isso tudo a gente vai pegar de informação na anamnese, né? Então, se a gente percebe que é um paciente que está fazendo uso de antibiótico por muito tempo, né? A gente pode, então, partir para as perguntas de tempo de coagulação, né? Ver quando você se corta, demora muito a cicatrizar, sangra muito. Então, para a gente investigar a fundo essa questão, e se sentirmos necessidade de pedir os exames laboratoriais, né? Então, o planejamento do tratamento odontológico para pacientes com a doença hepática, ela deve incluir o seguinte: a consulta com o médico, a gente tem que conversar com ele, né?
fazer a avaliação laboratorial, principalmente em pacientes com estágios avançados de doença do fígado, né? Então, é o tempo de protombina, o tempo de sangramento, contagem de plaquetas e de tromboplastina. O tratamento periodontal não cirúrgico que é o mais recomendado, ser sempre muito conservador, sempre que possível. Entretanto, se a cirurgia for necessária nesse paciente com a desordem, com a doença avançada, algumas vezes pode requerer hospitalização, tá? Então, tem esses dois, esse índice de relação normalizada internacional, que é o INR, que os médicos avaliam nos pacientes com problemas hepáticos, que geralmente deve ser inferior a 2, né? E para procedimentos cirúrgicos simples, o INR tem que ser menor que 2,5. Se não for menor que esse valor, com certeza tem que requerer hospitalização para fazer o procedimento, tá? E a contagem de plaquetas deve ser superior a 8.000 por milímetros cúbicos, 80 mil. O valor normal, considerado normal de plaquetas, entre 150 a 220, mais ou menos, né? Então, esse paciente que já chegou ali perto do 80 mil, ou seja, já está com uma quantidade muito baixa de plaquetas. Então, tem que tomar bastante cuidado nesses pacientes. Bom, agora nós vamos partir para outra doença hemorrágica, que é a leucemia. Então, o paciente diagnosticado com leucemia, o tratamento periodontal diferenciado de pacientes com leucemia é baseado em sua susceptibilidade aumentada a infecções, tendência a sangramento e os efeitos da quimioterapia, tá? Então, qual que é o plano de tratamento? A estratégia que nós vamos tomar com esse paciente? Encaminhar o paciente para avaliação médica e tratamento, a cooperação estreita com o médico é necessária, né? Antes da quimioterapia, um plano de tratamento periodontal completo deve ser desenvolvido juntamente com o médico, né? Principalmente avaliar o tempo que nós temos para fazer o preparo desse paciente, né? Monitorar valores hematológicos diariamente, né? A gente vai ver essa questão do tempo de sangramento, tempo de coagulação, protombina e contagem de plaquetas. Administrar a cobertura antibiótica antes de qualquer tratamento periodontal, porque a infecção é uma grande preocupação. E aí, extrair todos os dentes sem esperanças, sem possibilidade de manutenção ou potencialmente infecciosos, pelo menos 10 dias antes do início da quimioterapia, se as condições sistêmicas permitirem, tá ok? Então, essa conversa com o médico, de justamente ver qual o tempo, porque muitas das vezes o paciente nos procura muito em cima da hora, né? Porque ele tem tantas necessidades de emergentes, né? Que aí a odontologia fica um pouquinho em cima. Mas aí a gente tem que ser muito crítico nessa avaliação dos dentes que não vão ter um prognóstico favorável, tá? A longo prazo, porque esse paciente não pode ter infecção depois, tá? Então, o debridamento periodontal, né, que é a raspagem e alisamento radicular, deve ser realizado, as instruções de higiene oral também reforçadas, se as condições do paciente permitirem, né? A gente vai prescrever o bochecho 2 vezes ao dia com a clorexidina, e a gente precisa reconhecer o potencial de hemorragia causada por trombocitopenia. A gente, nesse momento, quando estiver trabalhando na raspagem, a gente usar a pressão, né, e agentes hemostáticos tópicos, ou seja, a gente vai pressionar ali a ferida após a raspagem,
para a gente controlar possíveis sangramentos. E durante a fase aguda dessa leucemia, os pacientes só devem receber cuidados de urgência periodontal. Qualquer fonte de infecção em potencial deve ser eliminada para evitar a disseminação sistêmica. A antibiótico-terapia é frequentemente o tratamento de escolha combinado com debridamento cirúrgico ou não cirúrgico, como indicado. Então, somente na situação de urgência mesmo que a gente vai atender o paciente na fase aguda da leucemia, e com certeza com antibiótico-terapia, ok? Ulcerações orais e mucosites são tratadas paliativamente com agentes como a lidocaína viscosa. A gente pode prescrever ali também um Oncilon oral base, né, para ajudar nessas ulcerações orais. Antibióticos sistêmicos podem ser indicados para prevenir a infecção secundária. E a candidíase oral, ela é comum no paciente com leucemia e pode ser tratada com suspensões de nistatina. Então, 4 vezes ao dia a gente prescreve essa nistatina. E pacientes com a leucemia crônica e aquelas em remissão, a raspagem e alisamento radicular podem ser realizadas sem complicações, mas a cirurgia periodontal deve ser evitada, se possível, tá? Então, por isso que esse acompanhamento junto com o médico, é o médico que vai nos falar, gente, se já está naquele período de remissão da doença, tá? Então, é uma conversa constante com o médico do paciente. A contagem de plaquetas e tempo de sangramento devem ser avaliados no dia do procedimento, se a gente decidir fazer a cirurgia, né? Se um deles for baixo, adiar o procedimento e encaminhar o paciente para o médico, tá? Isso se a gente for realmente necessitar da cirurgia periodontal. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tem dúvidas? Okay. Tá. Então, agora nós vamos entrar na parte das doenças renais, né? São as causas mais comuns de insuficiência renal, são os glomerulonefrite, pielonefrite, doença renal cística, doença renovascular, nefropatia por drogas, uropatia obstrutiva e a hipertensão. Então, essa insuficiência renal pode resultar em acentuado desequilíbrio eletrolítico, arritmia cardíaca, congestão pulmonar e sangramento prolongado, certo? Então, o cirurgião dentista, né, como conduta nesses pacientes, precisa ser, a conduta tem que ser muitas das vezes drasticamente alterada. Então, precisa ter a consulta com o médico para determinar o estágio dessa doença, a conduta médica que vem sendo adotada e as alterações no tratamento periodontal que a gente vai fazer de acordo com o estágio dessa doença renal, tá? Então, o paciente com insuficiência renal crônica tem uma doença progressiva que pode, em estágios finais, necessitar do transplante renal ou diálise. Então, é preferível que se trate o paciente antes e não depois do transplante ou diálise. Então, é um paciente, antes dele entrar, né, na diálise, ele passou por todas as etapas de evolução da doença e já está nessa parte preparando para receber o transplante. Então, ele chega para a gente muitas das vezes nesse momento de preparo para receber o transplante. Então, a gente precisa deixá-lo também sem nenhuma infecção para que ele possa entrar para a cirurgia de transplante com segurança, como se fosse a quimioterapia mesmo, né? Bom, então, a sequência, o que a gente tem que fazer com esses pacientes, né? Consultar o médico do paciente, conversar com esse médico.
Monitorar a pressão arterial, né? Os pacientes no estágio final dessa insuficiência renal normalmente são hipertensos, então a gente tem que monitorar direitinho. Checar os exames laboratoriais, né? O tempo de protrombina, tromboplastina, o tempo de sangramento e contagem de plaquetas, hematócrito, ureia plasmática. Se os valores da ureia plasmática tiverem menores do que 60 miligramas por decilitro, não deve ser tratada. E se a creatina sérica também tiver menor do que 1,5, não tratar naquele momento, tá? Eliminar áreas de infecção oral para prevenir a infecção sistêmica. Então, orientar, né, instruções de higiene oral para que a gente consiga ter sucesso nesse tratamento. O tratamento periodontal ele vai ser instituído, ter o intuito, né, de eliminar inflamação e infecção e permitir a fácil manutenção desse paciente. Os dentes questionáveis devem ser extraídos e se os parâmetros médicos permitirem, né? Então, pessoal, essa situação aqui, aquele dente que está com lesão de furca, grau 2, por exemplo, né? Eu não vou fazer uma terapia naquela região de forma a querer preservá-lo. Porque uma furca grau 2, ela é de difícil higienização, certo? Ela é de difícil manutenção. Então, aí, eu tenho que explicar isso para o paciente e dizer, se você não tivesse essa questão sistêmica, nós poderíamos tentar, né, com um prognóstico mediano, tentar manter esse dente. Mas devido à sua condição sistêmica, a gente não vai poder fazer isso, a gente vai ter que ser radical e indicar a remoção do dente, certo? Agora, uma furca grau 1 já é uma situação que o paciente já tem um melhor acesso, dá para manter tranquilamente a higienização, né? Principalmente se a gente perceber que é um paciente assíduo, que vai fazer os retornos da terapia periodontal de suporte. A furca grau 2, a gente pode até fazer no paciente que realmente é muito assíduo, que vai fazer os retornos, que a gente já conhece o perfil dele, né? Mas se não, infelizmente, proceder para a extração desses elementos. Lembrando que se o dente está com mobilidade, isso não significa sinônimo de extração, tá? Então, às vezes, pode ser, que é muito comum nesses pacientes, a região anterior inferior, né, dos incisivos inferiores, tá? Com lesões angulares de defeito ósseo, quer dizer, e a gente consegue paralisar a doença, controlar direitinho, mas ainda fica com uma mobilidade, né? De grau 2, pode ir para 1. Mas isso não significa que eu vou extrair esse dente, tá? É diferente de áreas de furca. Por quê? Porque essa região o paciente vai poder higienizar tranquilo. Então, aí as consultas frequentes de retorno devem ser marcadas nesse paciente. Então, as drogas que são nefrotóxicas ou metabolizadas pelo rim não devem ser administradas, certo? Como a fenacetina, antibióticos aminoglicosídicos e a tetraciclina. Então, aqui a gente pode entrar tranquilamente com a amoxicilina, né, a clindamicina, a gente pode entrar, que elas não são nefrotóxicas. O acetaminofeno pode ser usado para analgesia, o diazepam pode ser usado para sedação e anestésicos locais, como a lidocaína em geral, são seguros, tá certo? A gente pode entrar também, além do acetaminofeno, a gente pode entrar com a dipirona sódica, ela não é nefrotóxica, e o paracetamol, né, que é dessa mesma família. Bom, então, o paciente que está recebendo diálise vai necessitar de modificações no plano de tratamento. Professora? Pois não. A Dailane, eu fiquei com uma dúvida sobre o uso da lidocaína. Ela é excretada pelo rins, não é? A lidocaína? Sim, sim. E não teria maiores problemas? Perfeito. Não, porque aí é pela quantidade, a dosagem dela. Então, aí, assim,
Pode ser utilizado? Pode, mas com aqueles cuidados, né? Da gente fazer a aspiração Com dose máxima? negativa. Oi? Respeitando dose máxima de E anestésico? respeitando todas, isso, perfeito. E respeitando todas essas condições, tá? Muito Assim, bem só... colocado. Obrigada. De nada. Então, esse paciente que está recebendo a diálise, né, tem esses cuidados que a gente vai seguir, porque são 3 momentos, né, 3 tipos de diálise. A diálise peritoneal intermitente, aí conforme evolui a doença, por isso que eu digo, né, são 3 momentos, né, a gente tem a diálise peritoneal ambulatorial crônica, e aquela situação mais avançada, que é a hemodiálise completa, né, propriamente dita. Então, apenas esses pacientes de hemodiálise, né, que é a parte mais avançada, vão requerer cuidados realmente especiais. Esses pacientes, ele tem uma alta incidência de hepatite viral, anemia e hemorragia prolongada, tá? Então, esse risco de hemorragia está relacionado com o anticoagulante usado durante a diálise, o trauma plaquetário da diálise e a uremia desenvolvida pela insuficiência renal. Então, pacientes de hemodiálise possuem ou a fístula arteriovenosa ou um shunt arterovenoso, certo? Externo, que é para fazer a hemodiálise. Ai, Priscila, eu realmente não estou vendo o chat. Sim, a dipirona e o paracetamol podem ser utilizados. Isso é de acordo com o Eduardo Dias de Andrade. Ele coloca que esses também podem ser utilizados. Então, essa fístula arterovenosa, ela fica normalmente localizada no braço, né? E deve ser protegido de traumas nessa região. Então, como que a gente vai tratar, seguir, né? Então, além daquelas diretrizes que nós falamos no começo da doença renal crônica, a gente vai seguir algo a mais para os que estão em tratamento de hemodiálise, né? Nós vamos investigar antígenos, né, e anticorpos para hepatite B e C antes de qualquer tratamento. Fornecer a profilaxia antibiótica. Aí, olha só, gente, para prevenir endoarterite da fístula ou do shunt arteriovenoso. Então, é endoarterite, não é endocardite, tá, pessoal? É devido para a gente realmente não ter uma infecção da artéria, tá? Ok? Do tecido interno da artéria, tá? Ok? Então, a gente tem que entrar com profilaxia antibiótica. E esses pacientes, eles recebem heparina como anticoagulante no dia da hemodiálise. Então, por isso que deve-se fazer o tratamento periodontal no dia seguinte à diálise, quando os efeitos da heparina já baixaram, tá? Em geral, a hemodiálise é realizada 3 a 4 vezes por semana. Imagina, gente, esse paciente fica 4 horas, de 3 a 4 horas no aparelho, né? Bem sofrido. Então, aí a gente vai atender no dia seguinte desse procedimento, tá? Os pacientes que fazem aqueles outros 2 tipos da diálise, a intermitente e a crônica, não recebem heparina sistêmica, portanto, eles normalmente não têm os potenciais problemas de sangramento associado à hemodiálise, tá? Então, a gente tem que ter cuidado em proteger o shunt ou a fístula de diálise quando o paciente estiver na cadeira odontológica, tá?
Se o shunt ou a fístula estiverem colocados no braço, não devemos prender, né? Tem que deixar bem livre. E a leitura da pressão arterial tem que ser tomada no outro braço. Não usar esse braço para injeção de medicação, né? E pacientes com shunts na perna, eles devem evitar ficar sentados por mais de 1 hora. E se as consultas durarem mais tempo, permitir que o paciente caminhe por alguns minutos e então voltar ao tratamento, ok? Tá certo, Pedro, entendido. Tá. E encaminhar o paciente ao médico caso se desenvolva problemas de uremia, como estomatite urêmica. Encaminhar ao médico se as infecções orais não regredirem prontamente para evitar disseminação sistêmica. Bom, então o problema principal desses pacientes com problemas renais que foram transplantados, né, é a questão da infecção. Então, esses pacientes transplantados, eles tomam essas drogas imunossupressoras que reduzem muito a resistência à infecção. Então, a gente vai dar um cuidado a mais também a eles, né? Então, antes a gente estava falando na hemodiálise, agora que já é uma evolução, né? Quando já foi transplantado. Então, a gente tem que avaliar a hepatite B e C, determinar o nível de comprometimento imunológico devido à terapia com drogas anti-rejeição, e fazer a profilaxia antibiótica, certo? Então, de acordo com as recomendações da American Heart Association, ou regimes específicos baseados em consultas com o médico. Aí, essa profilaxia antibiótica da Academia Americana, a gente sabe que é, né, a amoxicilina, 2 gramas, 1 hora antes, para pacientes com alergia, é a clindamicina, 600 miligramas, 1 hora antes, ok? É a mesma profilaxia que a gente faz para as outras situações. E nem todos os pacientes transplantados requerem a cobertura antibiótica, assim consultar o médico antes da prescrição, é mais garantido, tá ok? Então, as doenças hepáticas, bom, agora a gente vai para as doenças hepáticas, né, pessoal? Peraí, só um pouquinho. A gente falou anteriormente das alterações hepáticas que afetam a coagulação. Então, por isso que a gente deixou lá nos slides anteriores, nos distúrbios de coagulação, tá? Agora, a gente vai falar as outras alterações que as doenças hepáticas também resultam, né? Então, essas doenças hepáticas podem variar desde uma branda até uma completa insuficiência hepática. Então, as maiores causas dessas doenças hepáticas incluem toxicidade das drogas, cirrose e infecções virais, como a hepatite B e C, neoplasias e distúrbios do trato biliar. Então, como o fígado é o local de produção da maioria dos fatores de coagulação, um sangramento excessivo durante ou após o tratamento periodontal pode ocorrer em pacientes com graves doenças hepáticas. Muitas drogas são metabolizadas no fígado, assim a doença hepática altera o metabolismo normal das drogas. Então, o que a gente tem que seguir? Como sempre, consultar o médico em relação ao estágio atual da doença, o risco de sangramento desse paciente, possíveis drogas a serem prescritas durante o tratamento e alterações necessárias no tratamento periodontal. Então, de acordo com o estágio atual da doença, a gente vai fazer essas alterações necessárias no tratamento. Pesquisar hepatite B e C, checar os exames laboratoriais de tempo de protrombina, tempo parcial de tromboplastina. Então, e também checar esses valores INR, né?
que é essa relação normalizada internacional. Se tem que estar inferior a 2, e para procedimentos cirúrgicos, inferior a 2,5. Então, para o paciente de transplante hepático, tais como renal e outros órgãos, a infecção é a maior preocupação, certo? Devido às drogas imunossupressoras que reduzem muito a resistência à infecção. Então, o sangramento excessivo pode ocorrer durante ou após o tratamento periodontal, devido à trombocitopenia induzida por medicamentos, anticoagulação ou ambos. Infecções dentárias e periodontais são potenciais ameaças à vida. Então, uma avaliação prévia ao transplante é recomendada para determinar quais dentes podem ser mantidos sem risco de infecção, assim como foi para o doente renal, né? Então, a gente tem que fazer o preparo desse paciente antes de receber o transplante de fígado. Então, dentes com severa perda óssea e perda de inserção, defeito de furca, abscessos periodontais ou necessidade cirúrgica extensa devem ser extraídos. Ok. Agora, nós vamos entrar para as doenças pulmonares. Pessoal, eu vou dar um intervalozinho pode ser de 5 minutos, rapidinho, só para a gente beber uma água e a gente volta, tá? Estamos quase acabando, mas 5 minutos vai ser importante a gente fazer esse intervalo, tá ok? Já já a gente volta.